Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje teremos um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve e ativa o sininho para que todo domingo tenha uma nova aula de curiosidades bem interessante para você. Nesse vídeo, fiz um compilado didático de todas as vacinas presentes atualmente no Brasil e todas as que possivelmente vão vir para o Brasil no futuro próximo, trazendo como elas funcionam, suas características e sua eficácia. Claro que tentei deixar o mais didático possível, então as informações aqui são resumidas e bem simplistas, mas dá uma boa noção de como que é cada uma delas. Também irei falar no final sobre a relação dessas vacinas com as novas variantes do vírus. Agora, dois pontos importantes para se falar antes de começar a lista é que se você não sabe como funciona o cálculo das eficácias das vacinas, eu sugiro que você veja um vídeo aqui no canal explicando como funciona a matemática por trás desses números, dando como exemplo a Coronavac. E se você não sabe o que são os efeitos colaterais ou como eles surgem no seu corpo, temos um outro vídeo no canal falando sobre o assunto. Agora, se você já viu os dois vídeos ou já sabe sobre o assunto, vamos começar a falar sobre a nossa lista. Começando pela Pfizer-BioNTech. Essa vacina tem uma tecnologia de RNA mensageiro, mas como que isso funciona? O RNA mensageiro vai mimetizar a proteína spike do vírus da SARS-CoV-2, aquelas pontinhas que você vê em toda a representação do vírus. Essas pontinhas vão auxiliar o vírus a invadir as células humanas e também são capazes de permitir com que as nossas células identifiquem que aquilo é um vírus. Dessa forma, se o RNA mensageiro está mimetizando uma proteína spike, o seu corpo vai identificar essa proteína, achando que é uma proteína spike, e daí ele vai criar anticorpos para isso. Então o seu corpo vai entender que aquela proteína é ruim e vai tentar combater ela sem efetivamente existir o vírus dentro do seu corpo. O problema é que essa técnica usa o RNA mensageiro, que é uma proteína. E essa proteína tem que ser mantida a baixas temperaturas para preservação, já que com uma pequena elevação de temperatura, essa proteína vai se desnaturar e daí ela não vai ter mais a mesma função. Outro fato interessante é que de todas as que eu vou citar aqui nesse vídeo, ela apresenta a menor taxa de reação após a vacinação e é segura em todos os grupos testados até o momento, inclusive grávidas e adolescentes. Isso acontece porque a gente não está colocando literalmente nenhum vírus dentro do nosso corpo. Para finalizar, os estudos de terceira fase de testes em humanos mostraram que após a primeira dose, a eficácia dessa vacina é de 57% a 61%. E após a segunda dose, esse número sobe para até 95%. A segunda vacina que iremos falar é a Coronavac. Ela é desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. A técnica aqui é a mais conservadora e mais antiga delas. Ela vai utilizar o próprio vírus da SARS-CoV-2, porém inativado. Ou seja, o vírus vai ser exposto a calor e produtos químicos que vão danificar o seu material genético, impedindo que ele se reproduza. Porém, ele vai manter a estrutura externa. Dessa forma, o seu corpo consegue reconhecer o vírus sem sofrer a replicação desse mesmo vírus, combatendo e criando anticorpos para a infecção dos vírus inativados e para possíveis novas infecções que acontecerem. Claro que como você está colocando um vírus dentro do seu corpo, ele vai tentar impedir e vai tentar destruir os vírus. Isso acaba fazendo com que o seu corpo tenha reações contra eles. Assim, você vai experimentar alguns efeitos colaterais devido a essa luta contra um oponente que está amarrado. Inicialmente, se divulgou a eficácia dela após 2 doses com intervalo de 14 dias e que era de 50,38%. Porém, alguns novos estudos já vêm demonstrando que com um intervalo maior entre uma dose e a outra, de mais ou menos 28 dias, a eficácia sobe para 62,3%. A próxima vacina é a Covishield. Essa vacina foi desenvolvida pelo Instituto Jenner, na Universidade de Oxford, e depois foi licenciada pela farmacêutica AstraZeneca. Por isso seu nome, que a gente geralmente fala AstraZeneca. Vale destacar que ela foi uma das que o governo americano financiou através do projeto Warp Speed, junto com a Pfizer e outras 3 que não estão nessa lista. Aqui no Brasil, a distribuição é feita pela Fiocruz. O processo aqui é o seguinte: eles pegaram o adenovírus de chimpanzé e modificaram o DNA desse vírus para que ele criasse a proteína spike do SARS-CoV-2.
Dessa forma, o seu corpo irá reconhecer a proteína spike e combater o adenovírus do chimpanzé pensando que ele é um vírus com essa proteína. Assim, quando você se infectar com a SARS-CoV-2 que tem essa proteína, ele já vai entender contra o que ele está lidando e vai ser mais fácil o seu corpo combater o próprio vírus SARS-CoV-2. Porém, devido a ser um vírus que está infectando o seu corpo, temos que ressaltar que existem consequências, os famosos efeitos colaterais, que nada mais são do que o seu corpo combatendo esse vírus de chimpanzé modificado. E, em especial, temos que falar que existem casos de trombose em algumas pessoas, especialmente em grávidas, com baixíssima incidência, mas vale a pena a gente mencionar que isso existe. Outra coisa que é importante ressaltar é que essa vacina originalmente foi desenvolvida para ser uma vacina contra MERS, um coronavírus mais antigo, mas ela foi modificada para a pandemia atual. Por isso, ela foi mais rápida em seu desenvolvimento. Na eficácia dessa vacina, temos que a primeira dose provém aproximadamente 60% de eficácia, enquanto após a segunda dose, esse número sobe de 76% a 81%. A última que iremos falar é a Janssen, que ainda não está sendo aplicada no Brasil, porém eu vou colocar nessa lista, pois ela já foi aprovada pela Anvisa, e os seus testes clínicos foram feitos, inclusive em solo BR. Então eu creio que logo menos teremos essa vacina por aí. Ela é desenvolvida pela empresa Janssen, que pertence à farmacêutica Johnson & Johnson. Essa vacina vai utilizar um adenovírus humano, que é um vírus de resfriado comum, porém modificado para que não cause o resfriado e crie proteínas spike do SARS-CoV-2. Muito parecido com o processo da AstraZeneca, porém com outro adenovírus. O problema dessa vacina é que também deve ser armazenada em baixas temperaturas, mas com o armazenamento correto, ela pode ficar até 2 anos congelada. Essa vacina só possui uma dose, o que é uma vantagem sobre as outras. Então, só existe uma eficácia a ser falada, que é de 66%, conforme a empresa divulgou, e os testes clínicos, inclusive realizados aqui no Brasil, também comprovaram. Outro ponto que eu gostaria de falar é sobre as famosas variantes do SARS-CoV-2. Em algum ponto, sabemos que, por mutação, os vírus vão se modificar. Na verdade, no caso da pandemia atual, já temos diversas mutações do vírus que são as variantes ou chamadas cepas. As vacinas são orientadas para o vírus tradicional, aquele primeiro que a gente encontrou, sem essas mutações, e muitas delas, principalmente, são orientadas para o reconhecimento da proteína spike. Sendo assim, as cepas que têm mutação nessa proteína são mais complicadas de lidar pelas vacinas. De forma geral, as vacinas atuais não possuem estudos sobre a eficácia em relação a novas variantes, principalmente devido ao tempo do aparecimento dessas novas cepas. Alguns estudos foram feitos, porém ainda não foram publicados, sendo que já encontramos informações divergentes, ora falando que a vacina é boa contra a cepa X, ora falando que a vacina não funciona contra essa mesma cepa. Sendo assim, como um cientista, eu não consigo me comprometer com a informação de qual vacina é melhor ou qual vacina é pior. Literalmente, a gente não tem informação para falar ainda sobre o assunto. Mas uma coisa é certa, quanto mais vírus circulando e mais replicação do vírus, maior a chance de novas mutações acontecerem. Com novas mutações, maior a chance das vacinas atuais não funcionarem. Por isso, é importante que todos nós nos vacinamos o mais rápido possível, independente da vacina que vamos utilizar, para que a taxa de replicação desses vírus diminua e a velocidade das mutações diminua também, deixando a vacina com uma maior vida útil na população. E, por fim, eu tenho que destacar que esse vídeo está sendo gravado dia 25/5/2021, ou seja, qualquer informação posterior a essa data, eu não tenho muito como controlar e eu não tenho como adicionar nesse vídeo. Então pode ser que quando você esteja vendo, já tenha saído alguma coisa relacionada às mutações e às vacinas. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de ver outros vídeos de curiosidade aqui no canal e lembrem-se que toda quarta-feira temos uma videoaula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades. Muito obrigado!